Uma parte, ó. Salve, salve, galerinha. Mais uma aí, Newsletter Brasil Desvendado. Depois de muito tempo, hein? Rapaz do céu, número 86. Quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. Tá aí. Não vou nem mandar assinar aí a newsletter porque vai saber, né? Mas vamos lá. Sobre as sanções e canalhas, esta polarização de Araque vai liquidar o Brasil. Qualquer ataque aos interesses nacionais ou à nossa soberania deve nos unir. A todos, em defesa do Brasil. Do Brasil. Não do corrupto governo que está, ele também, desastrando o país. Saio de uma imensa tristeza para expressar minha revolta com o que estou vendo acontecer a partir da descabida e perigosíssima imposição à economia brasileira sobre a taxação de 50% sobre nossas exportações pelo governo norte-americano. Da inacreditável traiçoeira, mas também muito dura, muito burra, defesa dessa agressão estrangeira por uma metade da política brasileira e da manipulação pela outra metade de nossa infeliz política, dos graves prejuízos que sofreremos por uma espécie de patriotismo de goela, que não existe na prática do lulopetismo e dos seus puxadinhos. É indisfarçável que Lula está comemorando a perigosa situação. Entendamos o problema e os potenciais prejuízos graves que já começamos a sofrer. As exportações brasileiras para o mercado norte-americano representam 12% de todas as nossas vendas ao exterior. Isso impacta 2% do PIB brasileiro. Descendo ao prático, 200 mil empregos na fruticultura do Nordeste, 300 mil empregos na indústria calçadista do Brasil, 240 mil empregos na siderurgia nacional, 3 milhões de empregos diretos e indiretos na piscicultura. Toneladas de mel produzidos no Piauí estão na iminência de estragar, sem falar na Embraer. E por aí vai. Isto é o que concretamente está sob ameaça real. Isto quer dizer que devemos aceitar passivamente a violência econômica oposta a nós? Óbvio que não. Mas daí a celebrar, como o Lula está fazendo, os benefícios eleitorais de curto prazo que soma da injustiça da medida Yankee com a tremenda burrice dos bolsonaros, vai uma enorme e intransponível distância. Querem polarizar? Sigam destruindo o nosso país. Vou superar minha tristeza e expressar minha revolta com este quadro sempre. Vendo Lula fazendo piada com a gravidade da situação, mas, claramente, comemorando a grande besteira dos Bolsonaro. Pai e filhos, e aliados como o governador de São Paulo. Com uma jabuticaba, neste fim de semana, me lembrei de um famoso literato inglês chamado Samuel Johnson, que cunhou uma frase muitíssimo própria para esse tipo de manipulação do sadio amor à pátria pelos amorais da vida. O patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Vale reler. O escritor inglês não estava falando da devoção heróica à causa da nação e, portanto, da pátria. O que ele estava denunciando, com notória atualidade, era a manipulação deste nobre sentimento pelos canalhas que estão se lixando para a causa geral do povo, a serviço do seu egoísmo corrupto. Não é mera coincidência o que estamos testemunhando. Basta não ser um cego idólatra desses polos para ver como o Brasil e os brasileiros viramos joguetes de ambos, com o sinal trocado. Enquanto nosso país afunda no atraso, na violência, na doença, na deseducação e no seu parco desenvolvimento, o Banco Central do Brasil, para a atenção de ninguém, distraídos que estamos todos por essa trágica novela, mandou dizer: a economia brasileira caiu nada menos do que 0,74% no mês de maio. É tendência. Lula está levando a economia brasileira para uma estagnação severa. Pudera. Lula nos está impondo a maior taxa de juros do século. A corrupção generalizou-se a ponto de não poupar os aposentados assaltados por descontos ilegais, mas, muito mais, Lula abafou, por empréstimos consignados igualmente não autorizados. Afora os recordes sobre recordes de roubalheira nas farras das emendas. Nada como um inimigo externo para distrair toda a nação, refugiando-se, como sempre fizeram os canalhas, no patriotismo. Em tempo, o Brasil depende do estrangeiro para mais de 80% de nossos remédios, e o GPS norte-americano guia o nosso aparato de defesa. Ainda em tempo, enquanto o Brasil afunda na baderna institucional e a exibida primeira-dama manda o Elon Musk se fuder, nossa marinha, sob Lula, contratou a Starlink, empresa de internet por satélite, para guiar
nossa estrutura de defesa naval, cujo dono é o próprio Elon Musk. Tá aí. Então, pessoal, newsletter curta, demorou, mas voltou, mas ninguém sabe se voltou mesmo. Tá aí. Tá aí. Para, pá, pá, pá.